Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre crises, como funciona uma crise, como são os parâmetros para caracterizar uma crise e como que se comportaram as crises passadas para a gente ter um benchmark do que a gente pode viver. Obviamente que passado não quer dizer futuro, porém dá uma boa noção do que pode vir a acontecer. Então, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês as características de uma crise e como que a gente pode passar por essa crise sofrendo o menos possível. Antes de tudo, vamos entender quais são os parâmetros para a crise. Eu fiz esse post lá no meu Instagram onde eu falo que uma retração de 5% quer dizer apenas uma retificação da bolsa. Agora, quando a bolsa cai 10%, já é considerada uma correção, ou seja, às vezes o mercado ele precificou muito forte os ativos ou teve alguma notícia muito boa na semana que o mercado subiu muito, daí ele faz essa correção de 10%. Quando a gente tem uma retração de 20%, já é caracterizado um período, um momento de bear market. Agora, quando a gente tem uma queda de 50%, já caracterizamos um crash da bolsa, como tivemos em 1929, como tivemos em 87, 2008 também na crise imobiliária, já é considerada um crash da bolsa. Mas Ali, me explica primeiro o porquê que o mercado teve essa queda tão forte, tão acentuada. Porque basicamente quando o investidor vê a bolsa, a bolsa, ela sempre precifica o futuro, ela nunca precifica o que está acontecendo agora. Sempre a bolsa é precificada por expectativas futuras. Então, quando a gente tem um futuro incerto, um futuro que provavelmente o cenário vai estar pior do que hoje, a bolsa é precificada hoje pelo futuro. Então, os investidores, o mercado está vendo um futuro incerto, nebuloso, que provavelmente muitas empresas vão sofrer com isso, até algumas quebrarem. O mercado ainda não sabe disso, então por isso que a gente vê essas fortes oscilações e o mercado sensível a notícias, ou seja, tem uma notícia boa, a bolsa sobe 10, 15%. Tem uma notícia ruim, bolsa dá circuit break, cai 10%, cai 15%. Ou seja, o mercado ele fica muito volátil nesses períodos. É muito difícil passar por esse momento psicológico, você olhar sua carteira desvalorizando 30, 40, 50, 60%. Você vê seu patrimônio se derretendo. Porém, a gente tem que ter em mente que os períodos de recessão são menores do que os períodos de expansão, como a gente pode ver nesse gráfico aqui. Esse é um estudo feito com base na Bolsa Americana e ele mostra que uma recessão ela dura em média 11 meses, enquanto uma expansão dura em média 67 meses. Ou seja, aí que entra aquela famosa frase: a bolsa ela sobe de escada e desce de elevador. E a média do crescimento do PIB em uma expansão é de 24,3%, enquanto a retração é em média de 1,8% em períodos de crise. E além desses números que eu falei aqui, a gente pode ver no gráfico que as expansões são muito maiores que as próprias recessões em si. E se a gente vê nesse outro gráfico aqui do Jeremy Siegel, a gente vê que no longo prazo essas quedas acabam ficando irrelevantes, pequenas, perto da valorização da bolsa. Por isso que a gente sempre preza para o investimento de longo prazo, para você ter um mindset de longo prazo quando investir no mercado de ações. Mas Ale, como que eu devo me comportar nessa crise? O que eu devo fazer? Como que eu devo agir? Obviamente que a gente tem aquela regra da bolsa: compre na baixa e vende na alta. Geralmente quem comprou na baixa em 2008, no fundo de 2008, no fundo de 87, no fundo de 29, fez um bom negócio. Mas, obviamente que a gente não vai sair gastando todo o nosso caixa, porque a gente sabe que esses momentos, ter liquidez é muito importante. Como a gente está vendo muito essa frase, cash is king, ou seja, ter dinheiro agora em caixa é o ativo mais precioso, porque você está vendo empresas sendo negociadas a valores muito
muito abaixo do que elas realmente valem. Outra dica é mantenha seu portfólio diversificado. A diversificação é de exímia importância essas horas, porque a gente vê empresas que não sentiram tanto como as empresas do segmento de farmácia e empresas que sentiram muito como empresas do segmento aéreo. Então é de exímia importância você estar com o seu portfólio bem diversificado essa hora. E quando você for fazer aportes, busque por empresas com uma saúde financeira, baixa alavancagem, geradoras de caixa, empresas que em setores que provavelmente não vão ser tão afetados. Por exemplo, as empresas elétricas, do setor elétrico, de saneamento, as seguradoras, são empresas que vão ter um impacto muito menor do que, por exemplo, empresas do segmento de turismo, aéreo, empresas varejistas também vão sofrer bastante. Ou seja, busque empresas mais sólidas e seguras nesse momento, que também tiveram suas desvalorizações, porém, na retomada, elas vão retomar mais forte, pois elas têm uma estrutura financeira, uma saúde financeira e uma alavancagem financeira também menor, que isso vai beneficiar a sua carteira de investimentos. Outra dica que eu posso te dar nesse momento, que é muito importante, que vai te ajudar a passar por esse momento difícil, é não olhe a desvalorização do seu patrimônio, porque isso é muito doloroso. Você vê, por exemplo, você tinha 100 mil reais em bolsa, desvalorizou sua carteira em 40%, 50%, agora você só tem 40 mil, 50 mil reais. Ou seja, não é saudável você ficar olhando desvalorização, ou seja, quanto menos você abrir seu home broker e ver a desvalorização da sua carteira, menos propenso ao erro você vai estar. E última dica que eu posso te dar é mantenha seus aportes constantes, mantenha a exposição em bolsa, porque todas as crises até hoje foram superadas e quando nossa economia voltar, quando as empresas começarem a reerguer seus faturamentos, a gente vai ver uma forte valorização da nossa bolsa, e aí que você vai olhar para trás e vai falar: putz, eu devia ter comprado lá atrás, nessa desvalorização. Ou seja, o seu maior inimigo nesse momento é o medo e o seu psicológico. E lembrando que todas as crises até hoje foram superadas, então não é essa crise que vai acabar com o mundo. Ou seja, pessoal, mantenha sua estratégia, fique calmo. Esse momento é um momento muito complicado, muito delicado para todo mundo. Obviamente que é difícil passar por isso, não estou falando que é fácil fazer essas coisas que eu falei, essas dicas que eu passei, porém, se você exercitar e conseguir ao máximo fazer isso daí, com certeza vai mitigar seu risco de fazer alguma besteira e vai fazer com que você passe por esse momento de forma mais tranquila na medida do possível, beleza? Então é isso, pessoal, um abraço, até o próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Clique em gostei, no sininho também, que isso é muito importante para mim, beleza? Se você ficou com alguma dúvida também, comenta aqui embaixo desse vídeo. Um abraço, tchau, tchau!